Você é pré, meso ou pós? Ainda há um grande conflito na cabeça de muitos que estudam acerca desse assunto. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai mudar de ideia com relação ao pré-tribulacionismo. Antes de irmos para o assunto, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e deixa o like, vai nos ajudar. A grande discussão é: Jesus vem antes, durante ou depois da grande tribulação? O ponto de vista que eu vou apresentar hoje para você, eu tenho certeza que vai te ajudar a olhar diferente com relação ao pré-tribulacionismo. Para isso, eu preciso iniciar com uma pergunta. Para você, o que é o último dia? Por que essa pergunta? Exatamente porque a nossa argumentação estará baseada em cima dessa pergunta. No capítulo 11 do Evangelho de João, Marta disse a Jesus que o seu irmão ressuscitaria no último dia. Essa afirmação parece ser vaga e não ter uma certa compreensão por parte de alguns. No entanto, essa afirmação de Marta está dizendo tudo. O que de fato significa o último dia? Será que é apenas uma linguagem figurada ou Jesus está se referindo exatamente ao último dia? Se Jesus está se referindo a um dia específico, é certo que esse dia se dará exatamente depois da grande tribulação, quando se encerra o período das oportunidades que todos tiveram. Então virá o juízo de Cristo. Ou seja, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 30. Se o último dia está se referindo exatamente ao encerramento das oportunidades e de tudo aquilo que o homem poderia viver sobre a terra, nós vamos chegar à conclusão que Jesus estava falando sobre um dia após a grande tribulação. Portanto, se esse dia é após a grande tribulação, tudo que nós vemos sobre pré-tribulacionismo não faz sentido. Porque, em primeiro lugar, a Bíblia mostra, no capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 39, Jesus afirmando o seguinte: "E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia." Ou seja, Jesus está se referindo à ressurreição dos seus discípulos e de todos aqueles que viriam após os discípulos, que ele ressuscitaria no último dia, ou seja, após a grande tribulação. Vale bem lembrar que Jesus está se referindo aos apóstolos aqui nesse texto, porque ele estava falando diretamente com eles. Se a ressurreição que Jesus está se referindo é depois da grande tribulação, no último dia, como fica a volta de Jesus no pré-tribulacionismo antes da grande tribulação? Apresentando um cenário de arrebatamento e ressurreição dos mortos. Como resolver esse problema? O versículo 40 do mesmo capítulo 6 diz: "Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscite no último dia." Versículo 44 do mesmo capítulo: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia." Verso 54: "Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia." Você viu que Jesus está se referindo aos discípulos e todos aqueles que viessem a crer nele posterior aos discípulos. Portanto, se a ressurreição é no último dia e o último dia é depois da grande tribulação, como fica a visão pré-tribulacionista de que Jesus vai voltar antes da grande tribulação e ressuscitar esse pessoal? A verdade é que a Bíblia nunca falou sobre isso. Isso são apenas inferências a respeito dos textos. O que Jesus de fato falou, eu acabei de citar para você, em 4 versículos. Eu poderia apresentar 3, que é a defesa de uma tese, mas eu estou apresentando 4, mostrando que a ressurreição se dará no último dia após a grande tribulação, conforme Jesus falou. Se a partir daqui você quiser continuar crendo no pré-tribulacionismo, aí já é por sua conta. Mas a Bíblia nos ensina diferente disso. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.